Boa noite, povo de Deus. Aqui é o Diácono Matias. Eu venho aqui por meio dessa live rapidinho falar uma situação que já está incomodando o povo e é muito chato. Quem segue a paróquia Santo Antônio de Pádua já deve saber que ela faz parte da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Isso não é segredo para ninguém, né? A gente não é uma igreja romana, mas a gente respeita todas as igrejas, todas as formas de fé, de manifestação. Até porque a gente vive num país laico, né? O Brasil, ele é um país tão abençoado que todo mundo tem o direito de seguir a religião que bem entender. Isso é uma coisa muito bela, da gente poder conviver com os irmãos de fé diferente, com respeito, com o diálogo interreligioso. Isso nos une, isso nos aproxima. Mas infelizmente, de uns dias para cá, eu tenho recebido muitas ofensas, muitas palavras duras no Instagram da paróquia de Santo Antônio de Pádua. Católicos que, por algum motivo, não sei, estão agindo dessa forma, de má fé, induzindo a outras pessoas a criticarem, a defamar a página da paróquia, né? Falando coisas absurdas. Algumas eu apaguei, outras eu vou deixar para que vocês que acompanham a paróquia conheçam o trabalho, a serenidade da nossa igreja. Nós trabalhamos com crianças, temos a pastoral da catequese, fazemos visita a idosos. Somos uma igreja atuante que vive de forma séria o Evangelho de Jesus Cristo, sem querer degrinir nem falar mal da fé de ninguém. Eu respeito o espírita, o protestante, eu respeito o bandista, o candomblessista. Qualquer manifestação de fé merece respeito, porque o país é laico e ele permite que a gente, a Constituição brasileira permite que todas as religiões vivam a fé que assim acham melhor e querem professar. Nós, da Igreja Católica Apostólica Brasileira, não somos diferentes. Nós temos uma fé, nós temos uma crença, nós temos no Jesus Cristo ressuscitado, na Santa Eucaristia, cremos que Maria é virgem, permaneceu virgem nesses dogmas. Temos um grande respeito pela Igreja Romana, mas de uns dias para cá, alguns membros que se dizem, católicos, porque isso é totalmente fora de contexto do que é o verdadeiro catolicismo, porque o católico de verdade, o cristão de verdade, ele jamais vai atacar, ofender, instigar a fé do outro e fazer com que pessoas também se sintam à vontade para fazer esse tipo de coisa. Então está sendo muito triste essa situação que a paróquia Santo Antônio de Pádua vem passando e vem enfrentando de uns dias para cá. Então, meu amigo, meu irmão, você que está com essa postura, procure mudar. Que contra-testemunho é esse? Você se dizer ser católico, ser cristão e ficar deferindo palavras de baixo calão, ofendendo, criticando e induzindo pessoas a errar com você contra a fé do outro. A Igreja Católica Apostólica Brasileira, ela não está no Brasil nem no mundo para disputar com nenhuma outra religião. O nosso papel, o nosso lema é evangelização. Você não sabe do trabalho que nós temos, da dificuldade que nós temos de ir a lugares que ninguém quer ir. A gente leva a Eucaristia, a gente leva a Palavra de Deus, a gente acolhe as pessoas necessitadas, fazemos um trabalho muito árduo para não perder almas. Aí vocês se acham no direito de vir na página de uma paróquia e desferir todo tipo de coisas negativas. Gente, que coisa feia, que falta de hombridade é essa? Cadê o testemunho? Cadê o ensinamento que vocês receberam? Que eu acredito que essas pessoas passaram por crise, por catequese. O que foi que ficou, o que foi que ecoou na vida de vocês, para vocês perder o tempo de vocês indo numa página atacar uma igreja, atacar uma paróquia, atacar um diácono que não está ali fazendo mal a ninguém, muito pelo contrário. Quem me conhece sabe da minha serenidade, sabe do meu trabalho, da minha dedicação em estar levando a palavra de Deus, estar levando o Evangelho, e vocês excitando, com essas palavras, com esses comentários tão dolorosos. Cadê o amor ao próximo, Hoje a gente leu o Evangelho, falando do amor ao próximo, Como é que eu vou amar o meu próximo se eu não amo nem a mim mesmo? Porque aí é falta de amor, falta de caridade. A pessoa se dizer ser um cristão,
Não importa qual é a religião que ele siga, não importa qual é a crença que ele tenha, mas se ele segue a algo, a algum ser superior, um ser espiritual, ele tem que respeitar a religião do outro. Todos nós somos livres para seguir a religião que a gente quiser. Aí fica pessoas o tempo todo desferindo palavras de baixo calão, palavras de ódio, fazendo zombo, fazendo pouco. Eu tenho amigos padres, amigos belíssimos que me tratam como diácono. Eu tenho um catequista da igreja romana que eu tenho amizade até hoje, que me respeitam, que sabem que eu sou de outra religião, sou de outra fé, mas que não vai criticar. Então eu peço também aqui a ajuda dos amigos e irmãos da Igreja Católica Apostólica Brasileira, algum padre, algum diácono, algum seminarista, algum bispo, que nesse momento está me vendo, está me ouvindo, que também possa comungar dessa minha insatisfação e reforçar que a gente não está aqui para fazer disputa com nenhuma religião. A gente respeita todo tipo de religião, mas a gente também quer ser respeitado, porque é lei. A Lei 9.459 de 97 define como crime prática, induzir ou incitar preconceito por motivo de religião. Se isso continuar, a gente vai ter que entrar por outros meios. Eu acho que quando a gente procura os nossos direitos e a pessoa é notificada, pode ser que ela pare e caia na real. Porque é muito triste, gente. Você vai na página de uma paróquia que não faz mal a ninguém. O nosso trabalho, quem conhece, quem sabe, é um trabalho de evangelização. A Igreja Católica Apostólica Brasileira, ela não está para causar confusão, ela não está para disputar com nenhuma outra religião. O nosso lema é evangelizar, salvar almas para Cristo. Quem conhece o trabalho do Diácono Matias, lá na Jurema, na paróquia de Santo Antônio, com as crianças, na pastoral do idoso, pastoral do batismo, sabe da nossa serenidade. Aí a pessoa não conhece, não sequer procura conhecer, aí fica instigando as outras pessoas com comentários maldosos, perversos nas redes sociais, para tentar queimar a imagem da igreja. Gente, no céu não vai ter uma ala para o católico, para o protestante, para o espírita, para o bandista, para o candomblessista. Não vai existir isso não, gente. Se nós somos filhos de Deus e tentamos caminhar num caminho que Deus assim quer que nós caminhamos, quando a gente morrer, não vai ter uma ala para cada um não. Todos nós somos filhos de Deus e todos nós estaremos juntos. O próprio Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas. Então para que estar jogando pedra? Para que estar humilhando? Para que estar coagindo? Excitando ódio na religião do outro? Aprendam a viver o evangelho de forma coerente, de forma verdadeira. Que evangelho é esse que vocês estão vivendo? Que Cristo é esse que vocês estão seguindo? Parece que é uma coisa assim, fora de contexto, de padrão. Estão na missa, estão comungando a própria condenação. Não procuram estar em comunhão com o irmão. Vocês têm um líder tão bom, um líder tão humano, né? Aqui mesmo na Diocese de Fortaleza, eu acompanho o bispo diocesano, Dom Gregório, uma pessoa altamente humana, uma pessoa altamente humilde, né? Que trata as pessoas com tanto respeito, com tanto carinho. E alguns católicos, que se diz católicos, com uma postura dessa, atingindo de forma tão cruel, tão covarde a fé do outro, um irmão, porque nós somos irmãos perante a Deus. Jesus disse lá no alto da cruz, quando os seus malfeitores, os soldados, o agrediam, caçoavam, faziam um pouco o caso dele, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou eles. O ladrão na cruz disse coisas horríveis a Jesus, o outro disse: nós estamos aqui porque nós merecemos. Pai, quando entrar no paraíso, lembra de mim. Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus acolheu todo mundo. Por que hoje tem que ter essa guerra de religião? Aí o cara se diz ser católico, se diz ser praticante do catolicismo, com um contra-testemunho desse, um falso testemunho desse. Gente, Jesus nos quer irmão. Nós possamos amar cada vez mais uns aos outros. Olhar para um irmão com caridade, olhar para um irmão com respeito. Ah, porque a religião é afro, não interessa, é filho de Deus do mesmo jeito. Ah, porque é católico ortodoxo, porque é católico brasileiro, porque é católico romano, não interessa, gente, não interessa não. Jesus nos quer irmão, ele nos fez irmão. Então vamos parar com isso, de vir na página de uma paróquia, porque não é romana, e ficar deferindo palavras de baixo calão, humilhando, caçoando da pessoas, falando
só uma barbaridade. A gente não precisa disso não, meu povo. Vamos ter maturidade, vamos crescer na fé. É mais bonito a gente rezar um pelos outros, pela fé, pela união das religiões, das igrejas, que Deus é um só, Ele habita em cada coração. A intolerância, isso aí é uma coisa que ficou para o passado, como o racismo, como o preconceito. A gente está no século XXI, terceiro milênio, o ano de 2026, e pessoas com uma mente tão fechada, pessoas tão baixas, tão pequenas, que se comportam dessa maneira e de alguma forma estão sujando o nome da instituição Igreja Católica. Eu acredito muito que na Igreja Católica Apostólica Romana tem bispos, tem padres, tem diáconos, tem seminaristas, tem pessoas, tem leigos que não têm esse pensamento, que não comungam disso. Então eu quero pedir aqui encarecidamente a você que nesse momento está me ouvindo, que conhece o trabalho da igreja, e você que não conhece, antes de atirar uma pedra, procure conhecer. Não se deixe levar por essas pessoas não. Vocês são pessoas que não têm o que fazer, que estão na contramão do Evangelho. Se eles fossem pessoas que realmente conhecessem o Evangelho, eles jamais iam olhar para um irmão de fé diferente com preconceito, com intolerância. Então, se isso não cessar, se isso continuar, eu vou acessar outros meios e vou atrás dos direitos que me assiste, e que eu, como cidadão, pago meus impostos, sou brasileiro, sou um cidadão de bem, tenho o direito de procurar, de lutar pelo aquilo que a mim é assegurado por lei. Se existe uma lei, essa lei tem que estar em vigor, ela tem que ser colocada em prática. Então eu não vou aceitar intolerância religiosa, não precisa seguir a paróquia não. Foi lá, viu que não é a igreja romana, não precisa seguir. Mas também não precisa criticar, não precisa humilhar, coagir e nem incitar o ódio a ninguém não. Eu vou terminar aqui essa live. Confesso que estou muito triste, meu coração está muito triste em ver, em pleno século XXI, terceiro milênio, pessoas com uma fé tão baixa, pessoas com uma fé tão pouca, fazendo esse tipo de comportamento, tentando negredir, tentando colocar pessoas contra as outras, paróquias contra as outras. Nós somos irmãos em Cristo, não importa a fé que nós seguimos. Se nós seguimos a Jesus Cristo, nós estamos no mesmo caminho. Um dia todos nós nos encontraremos no céu, então não precisa disso não, tá certo? Quero deixar aqui meu boa noite, dizer a minha profunda tristeza, e se isso continuar, a gente vai ter que entrar com outros meios, que não vai ser legal. Uma boa noite e que Deus abençoe.